Oi, gente, estamos de volta, tá? Vamos falar agora então sobre as redes de computadores e internet. Vamos lá. Bom, vamos começar falando de uma definição do que é uma rede de computadores, né? Então, o que seria? Bom, então, uma rede seria a interligação entre dois ou mais computadores, tá? E esses computadores que estão interligados, eles têm a finalidade de compartilharem recursos. O que seriam esses recursos que estão sendo compartilhados? Por exemplo, uma impressora, podem compartilhar memória, podem compartilhar dados, eles podem compartilhar programas, tá? Então, tudo isso seria um exemplo de recursos que vão estar disponíveis nessa rede e todos os computadores que estiverem ligados a essa rede vão poder usar esses recursos, ok? Bom, vamos falar agora sobre a classificação dessas redes de computadores, tá? A gente pode classificar, então, as redes de acordo com alguns critérios. E eu vou começar falando para vocês sobre o critério da abrangência, ok? Bom, então vamos falar primeiro das redes locais, que são as LANs, tá? Então são redes menores, são redes pequenas, com poucos quilômetros de abrangência, e normalmente essas redes são privadas, tá? Como exemplo da LAN, eu vou citar para vocês aqui, ó, as redes de um condomínio, a rede de uma LAN house, tá? Ou de um único laboratório da universidade. Tudo isso pode ser considerado como uma rede local. Aí a gente passa para uma abrangência maior. Vamos falar então das redes metropolitanas, ou seja, as MANs, tá? Então são redes que têm uma abrangência maior do que as LANs, são redes maiores, tá? E podem ser privadas ou públicas. Então aqui eu tenho um exemplo de redes MANs para vocês, ó. A rede da TV a cabo de uma cidade ou a rede de um campus inteiro da universidade, tá? Tudo isso é considerado uma rede MAN, metropolitana. E aí a gente pode passar para uma abrangência maior ainda, que seriam essas redes aqui, ó, as WANs, tá? São redes que têm uma abrangência geográfica bem maior, pode cobrir um país inteiro ou até vários países, tá? Normalmente essas redes têm caráter público e têm que ser geridas, têm que ser gerenciadas por algum operador de telecomunicações, tá? Por exemplo, a rede de telefonia, ou seja, a rede da Claro, a rede da TIM, são redes enormes, né? Que compreendem aí mais de um país e são operadas por um operador de telecomunicação, ok? Bom, aqui eu tenho mostrando para vocês ó, uma ilustração do que seria uma LAN, né? A rede local. Então, aqui tem um edifício, vocês estão vendo que a LAN seria o quê? Uma rede que está compreendendo aqui algumas salas desse edifício, ou seja, de um escritório, seria a rede de um escritório, mais ou menos isso, tá? Aí uma outra ilustração mostrando o que seria uma MAN, ou seja, uma rede metropolitana. Vocês vejam que aqui eu tenho uma LAN numa cidade, uma segunda LAN em outra cidade e aqui uma terceira LAN. Então, são três redes locais que estão interconectadas, tá? Ou seja, consegue fazer uma abrangência maior porque está entre três cidades, por isso é considerada uma MAN. E aqui uma outra ilustração da WAN, né? Que é aquela rede maior. Tem computadores dispersos aí entre países, né? É uma rede geograficamente maior. Então, aqui está mostrando aqui o exemplo, né? Tá o planeta Terra, entre países diferentes, né? Essas redes menores, ou seja, umas LANs e MANs, são interconectadas, que pode ser pela internet, tá? Para formar uma rede maior, tá? Essa WAN, ela pode ser conectada por uma intranet, se for uma rede interna de alguma corporação, ou pela própria internet. Bom, a gente então classificou as redes com relação à abrangência. Vamos classificar então agora quanto ao modelo de comunicação, tá? Então essas redes de computadores, elas podem ser ponto a ponto ou podem ser no modelo cliente-servidor. Qual é a diferença? Olha só. Aqui está uma ilustração de uma rede ponto a ponto, tá? Todas as máquinas são interconectadas uma com as outras e elas são ao mesmo tempo clientes e servidores, tá? Ou seja, tanto elas requisitam recurso dessas outras máquinas, como também elas fornecem os recursos para as máquinas que solicitarem, tá? Já esse modelo aqui, cliente-servidor, uma máquina vai servir como servidor e vai ter outras várias máquinas que vão ter o papel de clientes, tá? Então, essa aqui vai ser que é o servidor, ela que vai fornecer o recurso para quando essas aqui, que são as clientes, solicitarem.
Então, aí, ó, a ilustração da rede ponto a ponto, né? Vocês estão vendo, todos os computadores são ligados com todos os outros. E vamos falar, então, das vantagens dessa configuração ponto a ponto. Então, custo mais baixo, tá? A instalação, ou seja, a implementação dessa rede é mais fácil. O cabeamento é simples e você não precisa ter conexão com a internet porque todos os computadores estão interligados uns com os outros, tá? Mas aí existem as desvantagens, né? Então, esses computadores precisam estar instalados no mesmo ambiente físico, tá? No mesmo ambiente de trabalho, porque um é conectado com todos os outros, né? E aí existe um cabeamento, então eles precisam estar no mesmo ambiente físico, tá? Mesma sala, digamos assim. Então, não tem administrador de rede, não tem servidor, né? E se a rede precisar crescer, você vai ter muito mais problema para implementar isso, justamente por essa configuração física, tá? O fato de não ter administradores e servidores dificulta o gerenciamento dessa rede, tá, gente? Bom, agora vamos falar sobre as vantagens e as desvantagens dessa configuração cliente-servidor, tá? Então, como é que funciona quando a gente quer conectar muitos computadores ou quando a gente quer uma segurança maior. Então, a gente precisa usar uma configuração cliente-servidor, tá? E o que é que seria o servidor? Vai ser aquele computador que vai oferecer o recurso para todos os outros computadores que são clientes nessa rede. As vantagens, ó, a administração é centralizada, tá? A gente vai ter mais velocidade nessas solicitações dos recursos, a gente tem mais segurança e também tem mais organização nessa rede, tá? E aí, o que seriam as desvantagens? Isso aí nos leva a um custo maior, tá? E essa instalação e a manutenção dessa rede aqui se torna um pouco mais difícil, ok? Então, vamos agora classificar as redes com relação ao meio de conexão, tá? Então, existem as redes que usam fios e as redes sem fios, né? Então, as redes com fios são aquelas que o meio físico de transmissão, né? Os dados são passados através de fios, como esse exemplo aqui. E a rede sem fio, que vocês conhecem como a Wi-Fi, né? É quando o meio físico são ondas eletromagnéticas ou por satélite, né? Então, vocês conhecem bem essa rede sem fio. E, já que a gente falou das redes de computadores e das diferentes classificações, vamos falar então da rede mais famosa de todas, que é a internet, né? Então, o que seria a internet? Uma definição genérica é essa aqui, ó. A internet é uma rede de redes, ou seja, é um conjunto de várias redes privadas, várias redes menores, né, que são interconectadas e aí forma uma rede mundial de computadores, tá? Então, aqui tem uma ilustração, ó, em que a gente tem uma rede aqui com um servidor, né? Essa rede aqui, vocês vejam que está no modelo cliente-servidor. A gente tem uma segunda rede desse lado de cá, e aí elas vão se conectando, né? E forma a internet, ok? Bom, então vamos falar então de alguns conceitos que estão associados à internet, ok? Então, a gente tem o conceito de servidor, que eu já comentei com vocês, né, agora, que seria o quê? O computador que fornece os serviços, que fornece os recursos para a rede de computadores. O que seriam esses recursos, gente? Já falei que pode ser uma impressora, pode ser dados, pode ser documentos, pode ser e-mail, pode ser servidor de páginas web, simplesmente. Por exemplo, quando vocês acessam o e-mail de vocês, digamos que seja do Gmail, você está procurando um recurso que é o seu e-mail dentro do servidor da Gmail, tá? Então, aqui, ó, outro conceito que a gente precisa entender é URL, tá? O que é URL, gente? Então, a URL é o endereço de onde está esse recurso que você está solicitando, tá? Então, a URL está sempre nesse formatozinho aqui, ó. Então, primeiro vem um protocolo, ó, 2 pontos, barra, barra, tá? E o caminho do seu recurso, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho um endereço, ó, que a gente digita lá no nosso navegador, e aí o que é que está dizendo aqui nesse endereço? Vamos entender, tá? Então, primeiro de tudo, ó, esse HTTP aqui do início é o protocolo que a gente está usando, tá? Em seguida, a gente está colocando o endereço da máquina, ou seja, do servidor que está o nosso recurso, tá? Então, a máquina é essa aqui, ó, www.oi.com.br. E em seguida vai vir o caminho e o recurso, ou seja,
eu quero acessar essa página web aqui, o celulares.html, que está nessa pasta loja. Então, aqui, esse aqui é o nosso recurso, tá? É um documento HTML. Outros conceitos, então. O que seria uma página web? Geralmente, é aquela página que a gente acessa quando a gente digita no site, né, no nosso navegador, e ela está em formato HTML. Aí essa página web tem aqueles linkzinhos em que a gente vai clicando e consegue navegar dentro desse site, tá? Automaticamente eu já falei do conceito de site, que é a coleção de várias páginas web, né? Então, é justamente quando você acessa, por exemplo, www.americanas.com, então você está acessando o site da loja Americanas, que é esse site tem uma coleção de páginas web, que você consegue navegar entre essas páginas por meio dos hiperlinks, né? Um outro conceito seria o conceito de download, que é o quê? É quando você faz uma cópia de algum arquivo que está dentro de um servidor lá longe, e aí você traz essa cópia para dentro do seu computador, tá? E o outro conceito seria upload, que é o inverso do download. É quando você envia um arquivo do seu computador e coloca isso em um servidor da internet. Ok? Bom, então a nossa aula terminou aqui hoje. Eu aguardo vocês para a próxima, ok? Tchau, tchau.